Timeout. Funções de hash mapeiam sequências de bits de tamanho fixo em sequências menores. Quem falou que está errado? Por quê? Passei rápido, voltei rápido. Pronto. É porque hoje eu estou muito forte. Tem dia que eu acordo muito forte. Hã? As saídas é que tem tamanho fixo. Exatamente. Tá? A mensagem original, ela pode ter tamanho variável. Essa é uma propriedade da função hash. Não importa o tamanho da mensagem original. Eu vou aplicar em cima daquela mensagem e vou gerar hashes de tamanho fixo. O hash é tamanho fixo. Usei MD5. Todo hash que eu gerar com MD5 vai dar 128 bits. Não tem erro. Né? Mesmo se eu fizer a conta errada. Mentira. Né? Se eu fizer a conta certa, vai dar 128 bits. Tá legal? Tanto o MD5 quanto o SHA-1, que são duas opções de utilização de função hash, são algoritmos de mão única, não sendo possível recuperar a sequência de entrada a partir da sequência de saída. Assim como qualquer função que você queira chamar de hash. Para você dizer que uma função é uma função hash, ela no mínimo, entre outras coisas, não basta isso, mas no mínimo ela tem que ser unidirecional. Você foi para o hash, do hash você não volta na mensagem original. Se voltar, não é hash. Certo? Se não voltar, também ainda não significa que é hash, tem que cumprir outras propriedades. Tá legal? Uma colisão ocorre quando uma função hash aplicada a uma mesma entrada gera duas ou mais saídas diferentes. Se eu aplicar uma mesma função hash, numa mesma entrada 1 bilhão de vezes, a saída tem que ser idêntica. Essa é justamente a propriedade da função hash, representar uma informação. Se eu aplicar mais de uma vez e der outra coisa, ela não está representando a informação coisíssima nenhuma. Tá legal? Então, se eu aplicar várias vezes a mesma função hash na mesma informação, mesmos bits, mesma saída, mesmo hash. Agora, mudei um bit, tem que mudar o hash. Se isso não acontecer, se existir uma função, que alguém chega para você assim, no happy hour, assim, fala, acabei de inventar uma função hash muito boa. Qual é a função hash que você inventou? Essa função aqui, módulo, pá. A função é mod 3. Então, se você pegar qualquer mensagem aqui, 10 mod 3, mod é resto da divisão, Ou seja, 10, resto da divisão de 10 por 3, qual é? 1. Função hash muito boa, pegou uma mensagem e gerou um hash, gerou uma informação. Mas e se eu pegar aqui 7 mod 3, qual é o hash? Isso aqui a gente chama de colisão de hash. Uma função de hash, ela tem que ter uma probabilidade baixíssima, quase zero de colisões de hash. Então, se você aplicar a mesma função hash em duas informações diferentes, o hash tem que mudar. Tá? Senão você não vai usar isso para verificar a integridade, por exemplo. Tá legal? Fala aí. Não gostou? Tá batendo muita coisa? A primeira, funções hash mapeiam sequências de bits de tamanho fixo em sequências menores. Não, tá? Olha aqui, tamanho, não mudou? Se isso aqui fosse uma função hash, isso aqui seria válido. Certo? Quais são as propriedades que a função hash tem que ter? Independente do tamanho da mensagem original, eu apliquei a função hash nela, a saída tem que ter um tamanho fixo. O tamanho do hash pode variar de função para função, mas numa mesma função, o hash tem que sempre dar a mesma coisa. O hash MD5 sempre dá 128 bits. Um hash SHA-1, que é o exemplo da questão, sempre dá 160 bits de hash. Não tem outra. Legal? SHA-2, 256. Sempre vai dar hash de 256 bits. E por aí vai. Tá legal? Certo? Então, propriedades de uma função hash que ela tem que cumprir. Baixa probabilidade de colisão de hash, baixíssima. Rara probabilidade. 0,00000, cansa de zero. Outra coisa, tem que ser unidirecional. Fiz o hash do hash, eu não posso voltar na informação original. A gente usa muito hash para codificar senha em banco de dados. Então, ao invés de eu guardar sua senha em texto claro no banco de dados, eu aplico o hash, guardo o hash, e na hora que a sua aplicação pedir sua senha, ao invés de eu comparar no banco de dados com a senha que você digitou, eu comparo com o hash dela. Então, quem vai lá no banco de dados e tem acesso, não vai ver qual é a sua senha, só vai saber qual é o hash dela. É o que o sistema operacional, por exemplo, Linux, usa para guardar a sua chave. O Shadow faz isso. Com um pouquinho mais de complexidade, tem um preenchimentozinho que ele faz, um salt que ele bota e tal, mas não vem ao caso aqui.
Tá? Então, para verificar a integridade, para esconder, né, ocultar, codificar informações que não precisam ser revertidas depois, aplicações de função hash. Tá? Então, tem que ser unidirecional, baixa probabilidade de colisão de hash, só aplicar várias vezes na mesma informação tem que dar o mesmo hash, e o hash tem que sempre ter tamanho fixo, independente da mensagem original. Tá ok? Uma colisão ocorre quando uma função hash aplicada a uma... Ah, isso aqui a gente já viu também, né? Já vimos todas. Como é que ficou? VFV? Ó, perdão, FVF? É isso, né? Letra B. Vai. Não vai acertar a questão por causa dessa. Vamos lá. Tranquilo, gente? Tranquilo, eu sei que essa altura do campeonato não tá, mas está dando para acompanhar até aqui? Vamos lá. Os ataques relativos à segurança da informação baseiam-se em aspectos técnicos, físicos e ou humanos. Eu posso atacar de várias formas diferentes. O tipo de ataque está baseado principalmente no aspecto humano, é engenharia social, né? Onde eu procuro, através de obter de várias maneiras, conversando com um funcionário, observando a empresa, catando papel no lixo, enfim, ter informações sobre uma empresa sem aplicar necessariamente nenhum ataque tecnicamente desenvolvido. Tá legal? O worm, aproveitando aqui, né, as ameaças aqui, o worm é um tipo de ameaça, é um malware, é um software malicioso que, a partir do momento que ele infecta o seu computador, ele vai tentar desesperadamente se espalhar, certo? É uma característica que ele tem. Outra característica que ele tem, ele não precisa de um hospedeiro. Um vírus precisa de um hospedeiro. Ele precisa infectar um arquivo, um programa, tá? Então, a diferença básica entre um worm e um vírus é que o vírus também pode tentar se propagar de várias maneiras. Mas o worm ele fica desesperadamente tentando se propagar, ele não precisa de ação do usuário, de abrir um arquivo hospedeiro, um programa hospedeiro, ele executa, tem a capacidade de se executar automaticamente, certo? Ele já busca as suas saídas, como é que eu vou me espalhar? Compartilhamento de arquivo, FTP, tudo que ele achar na máquina ele vai tentar usar, enviar por e-mail, tá? Tudo que ele achar ele vai tentar fazer, esse é o worm. Tá? Uma praga digital, é um malware que vai tentar se espalhar a qualquer custo e que não precisa de nenhum hospedeiro, diferente de um vírus que precisa de um hospedeiro para infectar. Tá legal? Spoofing, mascaramento, aí se aplica em vários contextos. Né? Mascaramento, IP spoofing. O que é IP spoofing? Mascarar o endereço IP de origem. Na hora que eu vou mandar um pacote para você, eu altero o cabeçalho do protocolo IP. Em vez de eu deixar o meu IP lá dentro do cabeçalho como IP de origem, eu boto um outro IP. Então, na hora que o pacote chegar para você, você vai achar que foi um outro IP que te mandou aquele pacote. Né? Isso pode provocar duas coisas. Você não conseguir responder a informação e você responder para alguém que não está esperando. Né? Aquele cara que recebe uma pizza em casa sem ter pedido. Tá certo? Do nada aparece o cara lá, toca, então, te pediu uma pizza? Não, não pedi nada. Né? Mas é para você. Né? Enfim, você pode usar isso de diversas formas. Por exemplo, um ataque de reflexão. Né? Eu mando eu inundo você de pacotes, né? Inundo ele ao mesmo tempo, mando, né, requisições para vários de vocês e coloco como IP de origem o IP dele ali. O que vai acontecer? Todo mundo vai tentar responder para ele. Eu vou fazer um ataque de negação de serviço distribuído, um DDoS por reflexão. Tá legal? A negação de serviço é você de alguma forma sobrecarregar de requisições ou de tráfego algum serviço ou algum equipamento a ponto de que ele não vai conseguir atender as requisições de um usuário legítimo. Já tá, o site do banco tal saiu do ar, os hackers atacaram, aplicaram um DOS, né, ou seja, derrubaram o serviço como? Inundando ele de requisições, ele ficou sem fôlego para responder as requisições legítimas. Tá? Então, DOS ou Denial of Service ou negação de serviço é essa a ideia. Tá? Isso aqui quando a fonte é única, o mesmo equipamento está atacando o destino. Agora, quando várias fontes atacam de forma coordenada, o termo é DDoS, Distributed Denial of Service, ou seja, ataque de negação de serviço distribuído, que é esse exemplo que eu dei para vocês agora de forma refletida. Buffer overflow é quando de alguma maneira eu consigo estourar o buffer de uma aplicação que está aguardando por um dado ou que está processando algum dado. Né? Então você tem a sua aplicação, não controlou lá qual é o tamanho da entrada que eu posso botar, eu vou lá e colo uma entrada gigantesca, na hora que você vai tentar processar isso, você vai ter um espaço armazenado em memória para você. Né? Você é um servidor web, você está recebendo uma requisição dentro de uma determinada aplicação. Então lá no campo do formulário que eu que sou usuário preenchi, eu fui lá e mandei uma tralha grandona que vai estourar a sua capacidade de botar aquilo em memória e você vai acabar estourando o espaço de armazenamento que você tem e vai aplicar um ataque de buffer overflow. Ou eu posso também botar como entrada uma informação que eu sei que vai gerar
né, um processamento de uma informação muito maior internamente e que você também vai acabar sendo vítima de um ataque de buffer overflow. Estourou o buffer do destino para leitura ou para escrita, você aplicou o buffer overflow. Tá? Então, vários ataques numa questão só. Tá ok? Oi. Pode chamar de? A botnet, ela pode ser usada para fazer um ataque de DDoS. Tá? Bot, o que é? Um robô, um software feito para automatizar atividades. Eu posso fazer um robô para todo dia, quando eu chegar no trabalho, ele bater meu ponto. Tem um robô, um software que faz isso para mim. Tá? Só que normalmente, depois eu vendo. Tá? O que acontece? Esse robô, né, eu posso programar esse robô para fazer qualquer coisa. Normalmente ele é programado para fazer atividades maliciosas, para atacar alguém. Né? Então eu posso infectar máquinas zumbis e na hora que eu quiser eu disparo o comando para todas elas para elas atacarem ao mesmo tempo o mesmo destino. Esse é um ataque de DDoS. Tá? Esse não é por reflexão. Eu dei o comando e eles atacaram. Tá legal? Tem o rootkit também, né? Rootkit. Não vai dar tempo de falar de todos, senão a gente vai ficar só nos ataques. Aqui tem bilhares e milhares de ataques. O rootkit, ele é um kit de ferramentas, né, que vai servir para um atacante que já conseguiu invadir o seu equipamento, né, manter aquele acesso privilegiado. Então, rootkit não é para virar root da máquina. Né? O root ali, a palavra root é de enraizar. Você já entrou, você quer garantir aquele acesso, você quer ocultar logs, né, evitar que alguém rastreie e perceba que você está lá e que você consiga voltar depois. Rootkit é ferramenta para isso. Tá legal? Beleza? Seguindo, hein? Vamos lá. Uma topologia, depois quem quiser, tiver mais dúvida, pode mandar e-mail, tá? Só não faz DOS, né, DDoS no professor, porque, né, tem proteção lá configurada. Uma topologia de firewall básica muito utilizada em empresas é a divisão de rede em 3 zonas. Rede externa, internet, pública, untrust, rede interna e rede de perímetro. Certo? Os servidores que oferecem serviços para fora da empresa devem ser colocados na rede de perímetro, também conhecida por DMZ, zona desmilitarizada. Qual a ideia? Né? Tem aqui a rede interna, minha rede local, né? Aqui está o meu firewall. Né? Aqui eu coloco a minha DMZ, minha zona desmilitarizada, que pode ser acessada livremente, né? Obviamente com as restrições que eu imponho no meu firewall aqui, né, por clientes que estão lá na internet, né, uma rede externa. Então quem está aqui pode acessar o serviço que eu publico aqui desde que eu dê permissão para isso. Quem está aqui jamais entra na minha rede interna. Para que eu faço isso aqui? Para evitar publicar serviço, botar meu site, meu FTP da minha empresa dentro da minha rede interna e o cara ter que vir aqui dentro para pegar. Isso é extremamente crítico do ponto de vista de segurança. Então eu deixo o cara isolado lá fora. Se o cara vier aqui e violar alguma coisa aqui dentro, ele vai ficar restrito a esse ambiente, não vai violar o meu dado sensível que está aqui na rede interna. Tá? Quem está na rede interna também pode acessar serviço de DMZ, pode acessar a internet, mas esse fluxo daqui para cá nunca deve existir e se existir deve ser na exceção da exceção da exceção da exceção, com o cara assinando o atestado de que estou fazendo besteira. Tá legal? Sempre vai acessar via firewall? Sempre pelo firewall, nunca direto. Tá? Mesmo a DMZ tem que ter um nível de proteção. Tá? Ok? Honeypot, que é? Perfeito, perfeito. Se vocês lembrarem, se lembrar disso na hora da prova, vai matar a questão. Por quê? É uma isca. Tá? Honeypot é uma isca. É um servidor, um equipamento ou uma rede que você monta para atrair os atacantes. Uma vez que o cara viola aquele ambiente que você deixa totalmente isolado, ele está ali igual um bobão ali, mexendo, futicando, achando que ele é o hacker e você está simplesmente observando quais são as estratégias de ataque dele. Na próxima vez que ele tentar, você já vai saber se proteger. Tá legal? Bastion Host são formas diferentes de você implementar segurança, firewall, etc. São equipamentos que você usa para montar em conjunto uma infraestrutura de firewall ou que eles sozinhos representam um firewall, um proxy, ou seja lá que for. Então, se você montou uma infraestrutura, tem várias arquiteturas, não tenho tempo de falar todas aqui. Você montou uma infraestrutura que tem, né, um equipamento de filtragem básico na sua borda. Né? Depois, quando você entra ali numa espécie de DMZ, né, você tem um acesso controlado ainda mais por um equipamento, né, um Bastion Host, um equipamento de segurança reforçado, né, para poder verificar o que realmente está passando, deve passar, não deve passar, o que é ameaça, o que não é.
né, e ainda coloca um outro equipamento para filtrar o que vai para a sua rede interna, você está mantendo uma infraestrutura utilizando Bastion Host, ou seja, equipamentos reforçados. Um proxy, ter um proxy na sua empresa para os usuários acessarem a internet e você controlar o que pode, o que não pode, se está entrando vírus do que ele está acessando, se não está, aquilo ali é um Bastion Host, um equipamento que está compondo uma infraestrutura de segurança na sua rede. Tá legal? Eu precisaria de um pouco mais de tempo para detalhar isso aqui. Tá? Proxynet aqui, ele só, né, deu uma mesclada ali com os termos ali, né? Você tem uma rede ali, você tem uma rede de proxies. A ideia do proxy é um intermediador, é um cara que recebe as requisições que você quer fazer na internet, por exemplo, né, e faz elas em seu nome, como se fosse você. Ele recebe a resposta e entrega para você. Então ele intermedia as suas requisições HTTP, HTTPS, FTP, seja lá o que for. Né? Então você ensina para a máquina do usuário, ó, toda vez que você quiser ir na internet, você manda para aquele carinha ali, aquele cara é o proxy. Lá no proxy tem uma ACL, tem uma lista lá dizendo o que você pode ou não pode fazer na internet. Bateu a requisição no proxy, ele olha, ó, esse cara está querendo falar com aquele cara lá na internet. Deixa eu ver se pode. Passei a ACL, isso aqui pode. Então eu mando lá na internet. O cara da internet me responde, no servidor da Globo.com, por exemplo, respondeu, peguei a resposta e entreguei para o usuário final. O que eu posso fazer? O que eu ganho com isso? Primeiro, em segurança. Posso controlar o que o cara está acessando. Segundo, nessa escassez de endereços IPv4 que a gente tem, enquanto o IPv6 não emplaca 100%, né, eu posso fazer todas as requisições em nome de todos os usuários internos da minha rede. Então, eu posso usar um único IP público de internet para fazer as requisições por todos os usuários que estão usando IPs privados e não válidos na rede interna. Então, eu economizo IP, certo? Entre outras coisas, posso aplicar cache. Né? O usuário pediu alguma coisa, o proxy guarda ali, se alguém mais pedir, ele aproveita e entrega, não precisa ir na internet de novo. Um monte de abordagens. Tá? Proxy é uma das coisas, é um dos tipos de firewall. A gente pode classificar o proxy como um tipo específico de firewall. Tá legal? Fala. Consigo, rapidamente, sem perder muito tempo. O proxy transparente é aquele que o usuário não tem a percepção de que está usando um proxy. Ele fica no caminho do tráfego, você joga o seu tráfego achando que está mandando para a internet, não tem nada configurado na sua máquina, você não apontou para nenhum proxy, ele não está explícito ali, mas na hora que você vai em algum ponto, ou você vai passar por aquele proxy, ele vai analisar a sua informação antes de mandar para a internet sem que você perceba, ou em algum ponto você vai ser desviado por proxy para ele analisar e decidir se essa requisição passa ou não. Tá legal? Essa é a ideia do proxy transparente. Você não aponta, se não for transparente, você se conecta no proxy, numa porta, manda o seu pedido dentro daquela conexão e ele faz o pedido por você. Está explícito que você está usando o proxy. A máquina é configurada assim. Tá? Então você configurou para isso. Agora, se ele é transparente, você joga o seu pacote como se estivesse mandando lá para o cara do outro lado. E aí o cara intermedia. Automático. Sem você nem perceber. Tá? E esse double home aqui, na verdade, ele está querendo falar da arquitetura dual homed host. Ou seja, é uma arquitetura de Bastion Host, né, a ideia de um firewall tradicional, onde ele tem um braço, né, só para a rede interna e um braço na rede externa. Ele toma a decisão do que entra e que sai. A partir disso aí. É uma arquitetura de firewall comum. Tá legal? A resposta é IDMZ letra A. Uma característica exclusiva de um firewall stateful, ou seja, um firewall SPI, firewall de inspeção por estado. Caramba, eu acho que eu ouvi todas, hein? D de dado, guarda o estado do processo de comunicação. Um firewall stateless, ou seja, aquele firewall de filtragem básica, cada pacote que vai atravessar o firewall, ele analisa o cabeçalho do pacote e toma uma decisão. Você passa no cara crachá. Olha o cabeçalho, passa ou não passa de acordo com a minha CL. Tá legal? Um firewall stateful, ele é mais espertinho. Ele guarda o estado da sessão. Por isso que é stateful. Mantém estado. Tá? Qual é a ideia? O cliente que está na rede interna disparou um pedido, né, HTTP lá para o cara que está lá na internet. Quando esse pedido passa, né, um processo vai ser estabelecido ali para iniciar essa comunicação, principalmente se for o TCP. Né? O TCP vai estabelecer uma conexão. Certo? A partir do momento que essa conexão foi estabelecida, ou que o firewall, se ele for mais espertinho, identificou que um fluxo UDP de ida e volta está se formando, que é possível também, ele guarda isso numa tabela de estado. Isso é mais fácil entender com o TCP. Né? Abriu a conexão, ele guarda essa seção na tabela de estado. Então, os próximos pacotes que passarem ali, ele sabe que pertence àquela seção. Então, ele pode agilizar o processo de entrega. Tá? Porque ele sabe que aquilo pertence a uma mesma seção. Tá legal? Agora, o resto aqui é característica de firewall? Mas de qualquer tipo de firewall. Tá? Implementação de NAT não é função do firewall. Já cansei de falar para muitos de vocês aqui que NAT é um bacalhau.
para resolver problemas de escassez de endereço IP. Vai morrer com IPv6. Tá legal? Filtragem de pacote. Ah, mas pô, meu firewall na minha empresa faz NAT. Não tem problema, é só uma função adicional dele, isso não é função de firewall. Tá legal? Filtragem de pacotes CMP. Um firewall filtra pacotes de protocolos tanto da camada de rede quanto da camada de transporte. Não tem problema nenhum. Tá legal? Filtragem de conexão através de bit SYN do cabeçalho TCP/IP. Qualquer característica de um cabeçalho da camada de rede ou camada de transporte, o firewall pode usar para filtrar um pacote. Filtragem de pacotes através de portas TCP e UDP. É o que ele mais faz. IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, protocolo. TCP ou UDP. Tá ok? Tranquilo? Vamos em frente. Resposta letra D. Uma de norma agora. Com relação à versão de 2013 da 27002, está correto afirmar que... Já falei no comecinho da aula, né? Olha lá. Para quem leu, para quem prestou atenção no comecinho da aula, a revisão de 2013 criou uma seção só para criptografia. Um dos melhores ganhos que a versão de 2013 trouxe. Tá? Então, o resto aqui ó, indica a necessidade de uso do PDCA. Quem faz isso é a 27001. Ela que define o uso do PDCA. Não que isso não se aplique nas outras normas, mas quem define isso, o uso do PDCA, é a 27001. Não é mais necessário gerenciamento de ativos. A seção de gerenciamento de ativos ainda existe na 27002 de 2013. A organização agora pode ser, as organizações agora podem ser certificadas na última versão 2013 da 27002. Quem dá certificado é a 27001. Né? É igual às outras séries parecidas da ISO. Né? A empresa certificada é ISO 9001, qualidade. Né? 14001, né? Meio ambiente. Ok? Tá? Então, o certificado é na final 001. Ela tem foco no gerenciamento de risco. A norma da série 27000 que trabalha gerenciamento de risco é a 27005, que não vai cair para vocês, mas pode cair para efeito de comparação só. Tá? Então, resposta B. Em uma dada situação de risco para um incidente de segurança, determinada organização decidiu não adotar controles, preferindo fazer um seguro para cobrir eventuais prejuízos no caso de ocorrência de incidente. No exemplo foi adotada a estratégia de tratamento de risco do tipo transferir. Tem 4 abordagens para você tratar risco que a norma oferece, que normalmente a gente utiliza. Certo? Transferir, mitigar, evitar e aceitar. Ocultar não é opção de tratamento de risco. Tá legal? Mitigar é eu tentar reduzir o nível de risco. Eu aplico algum controle, diferente do que ele está falando. Transferir é eu transfiro o risco para alguém. Se aparecer o termo compartilhar na prova no lugar de transferir, pode marcar que está beleza, porque a versão de 2003 usa também o termo compartilhar. Você passou para alguém, fez o seguro, mas você também continua um pouquinho preocupado, não fica? Você não vai largar seu carro na rua jogado só porque você tem seguro. Tá certo? Evitar o risco é tentar evitar situações de risco. Você não gasta dinheiro tratando, mas tenta evitar situações. E aceitar você sabe que o risco existe, ou não tem dinheiro, ou não acha válido gastar dinheiro com o tratamento dele, então você simplesmente aceita. A direção assina. A gente estava acordado que ia aceitar. Legal? Ocultar risco não é opção. É um risco que você transfere e de alguma maneira você compartilha, você divide a responsabilidade ali. Então, acho que você misturou um pouquinho com outra disciplina. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer o split. Tá com saudade do Muniz? Saudade do Muniz. Tá ok? Vamos lá, gente, pouco tempo. Não é que é sinônimo, assim, a norma sempre usou o termo transferir. Isso, em alguns momentos, na versão de 2013, ela usou o termo compartilhar. Falou, na situação tal, você compartilha, na situação tal, você compartilha. Então, assim, não é que toda hora você está dizendo que você vai compartilhar. O básico é transferir. Passou para alguém, você transferiu. Em algumas situações, você pode estar compartilhando aquele risco, porque algum prejuízo você ainda pode ter. Né? Eu fiz um seguro para o meu CPD. Se ele pegar fogo, a empresa vai remontar, vai colocar tudo de novo, mas vai levar alguns dias. Nesses dias eu vou ficar sem CPD. Tá legal? Ocultar não. Não é opção de risco. Só essas 4 aqui. São exatamente essas 4. Tá bom? Não tem mais nem menos do que isso. Beleza? Vamos chavear? Rede de computadores? Ok. Rede de computadores. Dicas. Atenção com as camadas.
né? Modelo TCP/IP é o que aparece no edital de vocês. TCP/IP, modelo de 5 camadas. Didaticamente falando, ah, professor, mas eu já li que o TCP/IP tem 4 camadas. Não tem problema. Se falar isso, vai nessa que também está certo. Tem documentos técnicos que apontam o TCP, demonstram o TCP com 4 camadas. Ele junta as duas últimas. Né? A camada de enlace físico, ele chama de acesso à rede. Tá legal? Não tem problema. Ninguém vai confrontar essas duas opções numa mesma questão. Se fizer isso, vai dar dor de cabeça para o cara. Tá? Então, camada de aplicação, né? Exemplos, protocolos HTTP, FTP, SNMP, STP, ok? DHCP, protocolo da camada de aplicação. Né? A gente acha que só porque ele fica brincando de entregar IP, ele é da camada de rede. Tem nada disso. Ele usa o DP. Se ele usa um protocolo de transporte, ele é uma aplicação. Oi? Oi? SNMP, SMTP. SNMP, gerência de rede. Não, porque falou rapidinho, entendi. É outro pulo das letras, começa... Às vezes dá um buffer overflow. Tá ok? Tranquilo? Que trabalham numa camada e ajudam. O DHCP é isso, né? Ele opera na camada de cima e ajuda muitas vezes uma camada de baixo. Né? O ARP é um protocolo maluco, né? Que fica ali fazendo uma tradução. Oi? Isso aí. Isso aí. Tá legal? Então, assim, esse protocolo aqui usa o DP. Ele é um protocolo da camada de aplicação. Ele reside lá na camada de aplicação. Ele ajuda a camada de rede, mas não só a camada de rede. Tá? Ele ajuda outras coisas, porque ele configura servidor FTP, camada de aplicação. Tá? STP, essa mesma sigla serve para um monte de coisa em rede de computadores. Também Spanning Tree Protocol. O qual I3E? Ah, não lembro, cara. Dá uma consultada lá. Só o número não lembro. Porque, na verdade, tem mais de um, né? Tem o Rapid Spanning Tree, tem o Spanning Tree Protocol, tem outros padrões que surgiram agora para substituir Spanning Tree, tá? Dá só uma conferida lá. Mas não está listado. Eu acho pouco provável que caia. Até porque o Spanning Tree vai ser substituído já. D, né? Isso, é um D, pronto, está resolvido. Um D, está resolvido. Tá? Tem muito tempo que eu nem falo mais do Spanning Tree, então... Tá ok, gente? Vamos lá, vamos seguir? Então, ó, o que pode ajudar vocês ao máximo na hora de fazer uma questão de rede, na hora da prova? Olhou para a questão, falou de um protocolo, falou de uma característica do processo de comunicação, tenta encaixar aquilo ali na camada, tá? Onde é que está esse negócio? O cara está falando, vamos fazer um roteamento. Pô, roteamento, será que camada que fica isso? Vamos fazer uma entrega fim a fim. Pô, mas onde é que será que isso acontece? Vamos atravessar aqui esse cabo de fibra ótica. Em que camada será que eu estou falando? Né? Então, atenção na camada que está localizado o protocolo, o assunto que está sendo tratado, porque isso vai ajudar você a acertar a questão. Pensa nisso e você vai ver, faz um monte de questão em casa e começa toda a questão de rede que você fizer, olha, isso aqui está falando, está em que camada? Ou em quais camadas? Isso vai ajudar você a responder as questões. Tá legal? Destaques da camada de aplicação, as questões que eu mais vi da FGV, FTP, HTTP, DHCP, SNMP, tá mais o FTP e o SNMP, DHCP também apareceu bastante, e SMTP. Tá? FTP foi o que mais apareceu, o que eu mais vi questões. Tá? Na camada de transporte, obviamente, destaque para o TCP, não porque ele é importante, não tem como mentir, é importante. Não é que o DP não seja, mas o DP é tão simples, você consegue resolver tão facilmente sozinho em casa, né? Ele tem simplesmente os campos de porta de origem, porta de destino, checksum, tamanho do pacote e acabou. Tá? É mais ou menos o que ele faz. Tá? Pega o pacote daqui, de um processo, entrega do outro lado, o mais rápido possível, sem conexão, sem nenhum tratamento, sem sequenciamento, sem reordenação. Tá? E no máximo, se você quiser, que ainda é opcional, você pode usar um checksum para ver se o pacote chegou certinho. Mais nada. E se não chegou, não retransmite também. Tá? Não chegou, você só fala para a aplicação assim, ó, deu ruim, se vira. Tá legal? Tranquilo? Ok, camada de rede. Não podia ser diferente, o destaque é o protocolo IP. Tentar olhar para o cabeçalho do IP versão 4, IP versão 6 e tentar ver a diferença. O que mudou de um para outro, além do tamanho do endereço IP? Quais são as características, né, que cada um tem, principalmente o IPv4, que ainda é o mais cobrado, inevitável. Normalmente, quando cai uma questão de IPv6, quantos bits tem o endereço IPv6? Como é que você pode resumir esse endereço IPv6 aqui num valor menor? Certo? O IPv6 é representado em quê? Em decimal, binário e em hexadecimal.
certo? É o que normalmente acontece, né? Isso, né? ICMP vira e mexe, pinga a questão de ICMP. O ICMP é para troca de mensagens, né, em equipamentos de roteamento da internet. Ou seja, serve para roteadores e hosts trocarem, né, entre si, os roteadores entre si, ou roteadores com hosts, ou hosts com hosts, trocarem mensagens entre si para notificar algum problema ou alguma informação a respeito da rede. Né? Mandei uma informação para um host, não conseguiram chegar nele, alguém tem que me avisar que não chegou lá. Certo? Então alguém vai dizer, ó, não tem rota para esse host, né? Ou esse host não existe nessa rede, né? Host unreachable, tem uma mensagem para isso. Cheguei na rede, mas o host não estava lá, foi embora. Né? Cheguei na rede, achei o host, mas o host não estava escutando na porta, que você port unreachable. Né? Cheguei no host, cheguei lá, falei, ó, para o protocolo TCP. O protocolo TCP não estava esperando lá naquela porta. Protocol unreachable. Né? Não consegui chegar na rede, cheguei no roteador da borda ali, mas a rede network unreachable, ou seja, para dar qualquer tipo de notificação, certo? Entre os equipamentos. Tá? E importante, onde é que está o ICMP? A função dele é na camada de rede. Tá? Quem é que transporta um pacote ICMP? O protocolo IP. Se você snifar na rede, você vai ver lá, dentro do protocolo IP tem o pacotinho ICMP. Então, quem é transportado pelo IP, teoricamente, seria um protocolo da camada de transporte, concorda? É quem está acima dele. Camada de transporte, os dados da camada de transporte, né, cabeçalho mais dado, são encapsulados num datagrama IP. Um cabeçalho IP para ser mandado, né, e encontrar o caminho na rede até o destino. Tá certo? Porém, o ICMP ele não transporta dados, ele só transporta notificações. Então, aí não é um protocolo de transporte. Ele fica ali como se estivesse na camada de transporte, porque ele é transportado pelo IP, mas a função dele é na camada de rede. Então, tenha esse cuidado. Tá? Destaques da camada de rede, estudar redes Ethernet. Ethernet, menos, Fast Ethernet, um pouco mais, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Foco nessas duas aí. Tá? Com fibra ótica, padrões com fibra. Gigabit e 10 Gigabit Ethernet. Tem Gigabit Ethernet. Tá legal? Os padrõezinhos lá. Né? Sem base TX, né? Sem base FX, 1000 base LX. Isso, tenta focar um pouquinho naquilo lá. Isso. Tá? 810.3U. 802.3U. Não, assim, pinga a questão, vira e mexe, pinga uma questãozinha, mas o DNS eu acho que vocês, sozinhos em casa, fazendo uma revisão lá, eu acho que dá para desenrolar, tá? Eu queria falar que, eu escolhi para falar assuntos que normalmente as pessoas tropeçam um pouquinho, tá? E que eu vi que apareceram nas questões, bastante.